queria que você fizesse uma análise do que foi o seu time no primeiro tempo, né, que teve um domínio absoluto, construiu o placar que poderia ter sido maior pelo volume de criação de jogadas, chances desperdiçadas em relação ao segundo tempo, que me pareceu um pouco apático. Até um colega nosso que comentou de que o termômetro da torcida é o que se vê dentro de campo. Teve um momento no segundo tempo que estava um silêncio, parecia jogo de tênis. Queria que você falasse sobre esses dois tempos na partida do Santa hoje. A gente fez os primeiros de 25 minutos avassalador, né? A gente poderia, sem sombra de dúvida, com todo respeito ao Souza, ter feito 3-4-0. Tanto era a imponência do nosso jogo, tanto que a gente estava... Tudo aquilo que me faltou no jogo do Ferroviário, eu trabalhei muito a semana para que a gente pudesse ter hoje no jogo do Souza. É jogar no campo do adversário. Então, a gente fez 25 minutos de como eu treinei a semana toda. E aí a gente faz 2-0, com caixa para fazer até 3-4. E aí, cara, futebol não é uma coisa assim que a gente mexe no botão para lá e para cá. Eu falei isso com eles no intervalo. A gente ali, depois dos 25, 30, a gente desconcentrou. E aí eles tiveram bola parada, eles tiveram transição, coisa que a gente não tinha permitido até os 25 minutos. Mas o futebol é assim, é difícil você, 90 minutos, ter a mesma rotação, ter o mesmo nível de concentração, a mesma intensidade em 90 minutos, é muito difícil. Eu tento, eu cobro, eu puxo, eu venho no intervalo e falo com eles que a gente precisava fazer um segundo tempo, como a gente fez os primeiros 25, e existe essa cobrança interna. Mas a gente joga um esporte, que é um jogo de futebol. Então, se faltar alguma coisinha, é igual o carro. Se faltar um fusível, o carro não anda. Se faltar intensidade, diminui. Se faltar concentração, diminui. Se parar de pensar o jogo, diminui. Eu vou falar alguns fatores aqui que, se faltar a gente não consegue fazer os 25 minutos que a gente fez. Por isso que é difícil você fazer isso nos 90 minutos. E fizemos 2-0, fomos para o intervalo, voltamos com a ideia de repetir o que a gente tinha feito no primeiro tempo. Infelizmente não conseguimos. Mas em nenhum momento tivemos jogo descontrolado, o jogo estava controlado. Não foi da maneira que foi o primeiro tempo, mas no segundo tempo tivemos chance de ampliar, né? Até de fazer o 3-0, o 4-0. Mas em nenhum momento a gente perdeu o controle do jogo, que é uma coisa muito importante, principalmente quando você chega em casa. Seja contundente, seja organizado, mas não perca o controle do jogo. O perigo de jogar em casa é quando você perde o controle do jogo. E aí, se a gente for contextualizar dois tempos, fizemos dois tempos distintos, sim. Um primeiro tempo de excelência e um segundo tempo bom. Mas eu, como treinador, tenho que olhar o macro do jogo. Ganhamos 2-0 numa equipe que no jogo passado ganhou do América de Natal. Controlamos o jogo, tivemos controle do jogo. E aí a gente perde alguns fatores desses que não dá para a gente fazer os 25, 30 minutos do primeiro tempo em todo o jogo. Mas eu saio satisfeito, porque a gente termina um jogo. Eu vou pontuar, aproveitar a pergunta do companheiro, pontuar para vocês. Uma coisa que me incomodou o jogo passado foi os 3 gols que tomamos. A gente havia tomado só 3 gols na competição. E voltar a não tomar gol era uma grande meta que eu tinha nesse jogo. Trabalhei muito essa semana para mim. Não tomar gol. Tentar começar o jogo ali nos 20, 25, 30 minutos, definir o jogo e depois controlar o jogo. Conseguimos. Conseguimos manter a liderança da competição. Somos líder geral da competição, com 64 participantes, somos primeiro. Temos 82% de aproveitamento dentro de uma competição árdua como é a Série D. 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu acho que o nosso torcedor vai passar esses 15 dias muito feliz, leve e alegre. Que esse presente, todo desses números que eu dei, é para o nosso torcedor. Então, assim, Santa Cruz, sob meu comando, vive um momento bom. E vou dizer por quê. Nós tivemos uma adversidade contra uma boa equipe fora de casa e não acusamos o golpe. Eu falei para vocês na minha coletiva que lá no vestiário mesmo a gente tinha revertido isso. O mental dos jogadores, que os jogadores responderam. Então, cara, é um momento ímpar que o Santa Cruz vive, né? Pé no chão, muito trabalho, muita humildade. Creio que continuamos evoluindo,
né? O nosso ataque, todo jogo faz gol, 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 e diversifica, ou é um, é outro, e a gente tem margem ainda para crescer. Marcelo, boa noite. Boa noite. Eu queria que você pudesse falar um pouco como é que vai ser esse trabalho agora, uma vez que o jogo só vai acontecer no dia 29, né? Contra o Central, ou seja, vai ter folga, reapresentação só na quinta, e aí vai ter um tempo para treinar, e querendo ou não, você pode perder até esse ritmo de jogos semana a semana. E a outra pergunta é relacionada ao goleiro Felipe Alves, porque chamou a atenção hoje no jogo, ele acabou errando ali uma saída, o atleta finalizou na trave, só que o Gabriel Galhardo, em um momento do jogo, principalmente quando o Santa estava levando ali uma pressão, a torcida meio que queria pegar no pé do goleiro e ele olhou para a torcida e cobrou que, não, vamos apoiar, vamos ajudar, e na sequência o gol saiu. Eu queria que você pudesse falar sobre esse apoio ao goleiro, como é que está o grupo, e relacionado a esse tempo aí que vai ter agora para treinar sem jogo, uma vez que o jogo só acontece no dia 29 contra o Central aqui no Arruda. Obrigado. Nós temos 15 dias, né? Vamos dar 3 dias de folga para os atletas. Isso nem na questão do DM não é problema, porque a gente tem um DM zerado. É uma questão mesmo para recarregar as baterias, desopilar. O cara desconectar um pouco dessa pressão que eles sofrem o dia a dia, todos os dias. E grato a Deus por a gente poder dar essa desconectada no momento que a gente vive. Mas já conversamos, já fizemos reuniões, sabemos da nossa responsabilidade. Hoje a gente é líder geral, líder da chave, e o que a gente almeja no final do túnel. Então, assim, eles são muito responsáveis, eu confio muito nesses atletas, e foi conversado. Então, é um momento exato, é um timing no momento certo, de dar essa desopilada, esses 3 dias, para que a gente recargue essas baterias e eles voltem mais recarregados, com a bateria mais cheia, para a gente continuar o trabalho. Acho que a pausa foi no time certo, assim, sabe? E foi no momento que a gente está vivendo um ótimo momento. Mas isso já foi planejado, isso foi conversado, todo o planejamento já foi feito até o final dessa fase de grupo, e a gente, né, senta no departamento, faz o planejamento, vamos executando, e graças a Deus tem dado certo. Cara, a gente se preocupar com o Felipe, que ele erra um passe, né? Eu peço só tranquilidade a todos, porque até o nosso torcedor falar, o Felipe é o cara que mais nos ajuda na construção de jogo. Claro que ele vai errar. O cara, desde o dia que o Felipe chegou aqui até o dia de hoje, são 9 jogos. Vamos ver, eu não tenho esses dados. Quantas vezes o Felipe pega na bola no jogo? Foi talvez a primeira ou a segunda vez que ele errou. E sabe o que eu falo para os meus jogadores? Quando a gente usa muito a saída com o goleiro, vocês são testemunha disso. Quando errar, dane-se, corre atrás da bola. Dane-se, corre atrás da bola. E a atmosfera é tão boa que quando ninguém consegue interceptar, ela bate na trave e sai. O momento é bom. Sim, eu não vou deixar, porque o Felipe errou uma bola, deixar de fazer aquilo que já nos ajudou muito, que já até transformou em gol, né? Então é ter convicção. O Felipe é um goleiro experiente, é um pilar dentro do nosso grupo, dentro e fora de campo, e tem minha total confiança para continuar fazendo. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória, prazer em revê-lo. No jogo da ida contra o Souza, o segundo tempo, o Souza foi bem mais dominante e o Santa segurou o ímpeto lá, principalmente com a defesa, e segurou o placar e trouxe a vitória para Recife. O que mudou do jogo da ida para esse jogo da volta? A gente viu que o Souza atacou menos. Você se preparou para esse segundo tempo, para que o Souza não pudesse ter aquela velocidade? Vi que você também explorou muito as laterais para ganhar um pouco mais de velocidade no segundo tempo. E aí eu vou voltar a uma pergunta também, aproveitando, sobre o Renato. Você tinha dito na última coletiva que pretende promover a estreia dele contra o Central, se ainda pensa em fazer isso. Sim, quanto ao Souza, jogar lá em Souza é muito difícil, né? Eu acho que, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro só nós ganhamos, e se eu não me engano, só nós fizemos gols nele lá. Você vê quanto é difícil jogar com o Souza. O Souza não jogou mal hoje, a gente que não deixou o Souza jogar, porque o Souza é uma boa equipe, é campeão estadual. Você vê quando eles conseguem, quando a gente desconcentrou um pouco, eles conseguiram fluir o jogo. Então, assim, não foi demérito do Souza hoje, foi muito mérito do que a gente treinou a semana toda para não deixar o Souza jogar dentro da sua percepção de segundo tempo. A minha ideia já era marcar pressão alta, tirar já a pressão lá no tiro de meta. Trabalhei bastante um perde-pressiona para que a gente roubasse a bola no momento seguinte da perda, para que a gente pudesse ocupar mais tempo o campo deles defensivo
e a gente sofreu muito pouco por causa disso. Então foi mérito dos atletas, mérito do trabalho diante de uma equipe que sabe o que faz com a bola, tem o seu jeito de jogar, uma equipe que não tomou gol ainda dentro de casa, venceu o América no último jogo e venceu com volume. Eu vi o jogo para poder analisar o meu jogo. Então, assim, porque às vezes a gente, né, analisa só o, foi 2-0, fez 2-0 muito rápido, poderia ser 4-5. Não, é um adversário muito difícil, muito árduo. Entendeu? A gente fez os gols como a gente quer sempre fazer em casa, fazer logo os gols, controlar o jogo e sim buscar ampliar, como já aconteceu outras vezes. Então, assim, foi uma semana bem legal de trabalho, né? A gente precisava dar uma resposta rápida diante da derrota para o Ferroviário e essa resposta aconteceu hoje. Tivemos performance, tivemos resultado, liderança, isso é um bom momento que a gente vive, mas muita atenção, sempre ter a guarda alta, o sinal de alerta ligado, pé no chão, humildade e trabalho, que o objetivo maior está no final da competição. Marcelo, tudo bem? Boa noite. Perdão, Renato. O planejamento do Renato é a estreia diante do Central, tá? Renato, a gente tem um trabalho muito integrado, todos os departamentos, correto? Então, assim, a gente precisa trazer o Renato, potencializar dele e ele decolar até o voo de cruzeiro. Não adianta a gente recalcular a rota com ele. Então, a opção minha e do departamento todo é organizar essa entrada dele, paulatinamente ele ir evoluindo, crescendo, para que o Renato chegue aí a voo de cruzeiro aí 100%, daqui a 2, 3 rodadas ele já esteja nesse 100%. Boa noite, Marcelo. Acho que foi depois do jogo contra o Central lá em Caruaru que eu perguntei a você sobre se você tinha achado um time ideal. Você disse que sim, já tinha uma base e ia fazer mudanças pontuais. E uma dessas mudanças pontuais nos últimos 2 jogos foi na lateral esquerda, com o Vinícius Silva. Eu queria saber se você ainda tem dúvida na lateral esquerda, se já tem um lateral definido. O que é que você tem achado das partidas do Vinícius e ter o grau de pressa ou não na contratação de um outro jogador para a posição? Pressa para contratação eu tenho sempre. Todo bom jogador é bem-vindo no Santa Cruz. Sempre falei de outras oportunidades. A gente está sempre atento ao mercado. Contratações, até o último dia de inscrição, a gente vai estar atento ao mercado, esperando que venha aquele jogador que possa acrescentar, como o Renato, que venha agregar esse bom grupo que eu já tenho. Né? Você vê a situação. A gente perde um jogador, entra o Totti saiu hoje, entrou o Yuri muito bem. Isso a gente precisa. Ter qualificações nas posições. O Rodrigues vinha jogando comigo assim... todos os jogos, e o Vini vinha de lesão. Só que o Vini vem crescendo bastante nos treinamentos. Tá? E o que acontece? São características diferentes. Né? O Vini me dá muita sustentação defensiva. Ele é muito forte defensivamente. Os duelos dele defensivo, ele não perde duelo defensivo. A bola aérea dele é muito boa. Então, essa parte defensiva, o Vini me entrega muito. Né? E ele tem uma relevância, ele consegue pisar com força no último terço. Só que a característica do Rodrigues, construção média do Rodrigues é maior. Né? O Rodrigues tem uma construção média de segundo terço maior. Então, assim, são características diferentes que eu também precisava dar uma sequência no Vini para eu entender o que o Rodrigues me entregou, o que o Vini pode me entregar, para que eu venha precisar tomar uma decisão. Que nem lhe falei, nós temos uma base, pontualmente a gente pode trocar uma peça aqui, testar outra ali, tá, para a sequência do campeonato, e o Vini respondeu muito bem nos treinamentos, como o João Pedro vem respondendo muito bem nos treinamentos, entrou bem na minha visão no último jogo, hoje ele também entrou, ele tem respondido bem nos treinos. Então, assim, o treinamento da semana fala muito do que eu vou fazer para frente. Tudo bem, né, Marcelo? Boa noite. Tudo bem, com mais uma vitória, tá tudo bem, né? Evidentemente. Após o jogo do Central, você falou muito sobre criar casca para encarar um mata-mata. Está caminhando do jeito que você quer, nesse quesito de ganhar casca, adquirir essa casca para encarar um mata-mata? Santa Cruz está pronto para encarar esse campeonato diferente que é o mata-mata daqui para frente? Sim, até a derrota contra o Ferroviário, cara, perder é sempre ruim. Mas até da derrota você tira lições, né? E a derrota para o Ferroviário foi uma derrota também que nos ajuda a ter essa casca. Porque era a primeira vez que a gente tinha perdido na competição. E como é que vai ser o comportamento? O meu eu sei, porque eu estou muito tempo nisso. Mas como é que vai ser o comportamento de um novo grupo que eu estou chegando, a gente não tinha tido derrota,
E aí como é que vai ser o comportamento do vestiário, como é que da reapresentação, da semana, como é que vai ser o comportamento do meu departamento de futebol para com os jogadores, a reação. Então isso faz criar essa casca que eu estou te dizendo. E o Santa Cruz, no caminhar dessa fase de grupo, está criando essa casca, está tendo adversidades, como a gente teve aí de perder esse último jogo que a gente tem dificuldade, às vezes até o adversário em momentos é melhor que a gente vai lá e vence, outros que a gente joga muito bem e não consegue o placar que a gente quer, e aí vai criando, porque é uma competição curta com um grupo muito novo. Se você pegar o grupo do estadual para o grupo do Campeonato Brasileiro, houve modificações de peças. Então, assim, você está trocando pneu com o carro andando, você está organizando uma nova equipe, uma nova competição em andamento, né? Então, assim, eu vou falar para você, se a gente hoje, com esse grupo, se eu estivesse disputando uma competição de ponto corrido, eu te garanto que a chance da gente subir era muito grande. Só que a gente vai pegar agora 3 mata-matas. Então, mata-mata, todos vocês sabem que é uma nova competição a cada mata-mata. Mas esse grupo que eu tenho hoje, se tivesse uma competição de ponto corrido, eu cravava que a gente ia subir. Eu cravava, não tenho medo de colocar minha cara, não. Esse grupo aí. Só que mata-mata, você tem algumas anuências dentro de alguns jogos que pode, né, ser uma rota diferente. Mas estamos preparados para tudo que nós vamos enfrentar daqui para frente.